Agora sim, a gente vai para a entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar com o economista Vicente de Paula Oliveira e a gente vai conversar sobre a situação econômica nesses tempos de pandemia. Boa tarde, Vicente. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. É muito prazer estar com vocês novamente. Vicente, nós falamos e muito aqui no Jornal da Rede Alesp nesses últimos meses do quanto a economia é impactada e o quanto também isso impacta no desemprego. Eu gostaria que o senhor fizesse essa relação. Olha, de fato, a nossa economia não vai bem. E o problema ficou mais grave a partir do início da pandemia. Nós temos problemas muito sérios. E um dos problemas sérios é a liderança política, no caso. A economia vai refletir a orientação que vem de cima. E, infelizmente, nós não temos tido essa liderança firme. Veja você, o nosso ministro, o chamado Posto Ipiranga, até agora não cuidou das reformas. Cadê as reformas? Cadê uma diretriz para a economia brasileira? E nós estamos às voltas com alguns problemas muito sérios. Primeiro, como avançar? Ou seja, como recuperar a nossa economia? Segundo, como enfrentar a pandemia? Terceiro, que aí é a questão que você colocou. Como crescer, como desenvolver econômica e socialmente. Professor, Sim. São perguntas que já deveriam ter sido respondidas lá atrás, né? A gente ainda está se perguntando isso, ainda está fazendo esse tipo de pergunta. A gente está há quase um ano na pandemia, são perguntas que já deveria ter a resposta disso, né? E a gente até hoje não tem. Exatamente, você tem toda a razão. Você vê, o nosso Posto Ipiranga costuma dizer na semana que vem. E essa semana que vem nunca chega. Nunca chega. Nós temos um problema com o emprego. 14 milhões de desempregados. E se nós somarmos os desalentados, aqueles que trabalham meio expediente, essa quantia chega a 32 milhões. É um absurdo. É um absurdo. E ao lado disso, o que sobrevém agora? A inflação. A inflação começa nos alimentos, que prejudica os mais pobres. Ela sofre também os efeitos do custo do petróleo e também a desorganização do governo. Então, tudo isso reflete se nós tomarmos o índice geral de preços, que é aquele mais tradicional da Fundação Getúlio Vargas, ele já chegou a 25%, aliás, perdão, a um ponto de 25% na linha de 12 meses passados. Então, você vê, a situação não é boa e, lamentavelmente, como nós não somos a Poliana, que vê todas as coisas do ponto de vista otimista, o ano que vem parece que vai continuar. A menos que as vacinas cheguem, eliminem essa pandemia e nós possamos seguir adiante. E o senhor, com tanta experiência na área econômica, claro que não dá para fazer uma projeção efetiva, né, para 2021 e quando efetivamente o Brasil vai se recuperar nessa questão econômica, né? Mas hoje, né, a administração pública pode pensar como para não ser pior 2021? Eu acho que precisa ser assertivo, é a primeira coisa. Ou seja, qual é a orientação nossa? Veja vocês, apenas para citar como exemplo, o nosso agronegócio vai muito bem, obrigado. O nosso agronegócio já exportou 85 milhões de dólares neste ano. Ele é responsável pelo saldo positivo na nossa balança comercial.
Então, é preciso que haja um alento para a indústria, porque o agronegócio vai bem. Então, a indústria também poderia ir bem. E os serviços? Os serviços também têm, de certa maneira, cumprido a sua obrigação. Né? Nós não podemos prejudicar o agronegócio com essas declarações contra o nosso maior parceiro comercial, no caso. Quem é o nosso maior parceiro comercial no caso do agronegócio? É a China. Para que assacar aleivosias contra o país que é responsável por 33% das compras do nosso produto agrícola? Então, a orientação, repito, é assertividade. Para onde vamos? Porque, como dizia a Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, é preciso ter um caminho, prestigiar o agronegócio, ter orientação, ter crédito para a indústria, favorecer todas as medidas que possam eliminar a inflação. Tudo isso está na nossa lista de boas intenções. Professor, o agronegócio, sem dúvida, é super importante, tem que ser valorizado. Cresceu enormemente nos últimos 20, 30 anos, até por conta desse aumento das exportações para a China. Mas a gente tem uma questão que sempre rodeia o nosso país. Nós exportamos produtos primários, produtos com baixo valor agregado, né? Vou dar o exemplo do nosso café, por exemplo. Outros países pegam o nosso café e agregam valor e vendem. Um exemplo muito conhecido, a Alemanha. A Itália também faz isso, por exemplo, com mármore brasileiro. Quando é que nós vamos agregar valor aos nossos produtos? É preciso dar espaço para uma indústria? Como é que o senhor vê os governos em relação a incentivos para a indústria, incentivos para a tecnologia, para se agregar esse valor para que gere riqueza para o nosso país? A coisa toda começa, então, de novo, com política econômica, no caso. Por exemplo, nós somos os grandes exportadores do agronegócio. E você reclamou que ele tem pouco valor agregado. Começa com o minério, por exemplo. E você mencionou o caso do café e outros produtos. Nós podemos exportar produtos alimentícios, como soja, arroz, laranja, café, processados, ou seja, nós fazemos um primeiro processamento no Brasil e não exportá-los avulsamente, né? Então, nesse caso, nós precisamos de uma política de incentivo. Ou seja, o Brasil, de fato, deve ser considerado o celeiro do mundo. Nós vamos exportar alimentos para o mundo. Agora, exportar alimentos para o mundo pode ser também de uma forma já medianamente processado. Começar por aí. Esta é a solução. Né? Não ficar apenas na... Você tem toda a razão. Não adianta nós ficarmos exportando produtos in natura, commodities. Né? Agora, uma outra coisa, também na linha de política. As empresas industriais brasileiras precisam voltar-se para o mundo, não é ficar apenas atendendo ao mercado interno. É preciso mudar um pouco a orientação, e essa orientação, obviamente, vem da política econômica que nós adotarmos. Por que as indústrias ficam apenas no mercado interno? Hoje nós estamos passando por um processo de desindustrialização, o que é ruim. Então é preciso retomar o caminho de inserir-se no mundo. Veja o caso da Coreia, por exemplo. Em 1970, a Coreia não era nada. Hoje,
A indústria automobilística é importante, a indústria eletroeletrônica é super importante. Ou seja, a Coreia voltou-se para o mundo. O mercado dela é o mundo. O nosso também precisa ser. Então, poderíamos começar estimulando o processamento de alimentos. Eu vejo a coisa por aí. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado.